Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te falar a respeito do motivo pelo qual nós nascemos, pelo motivo pelo qual nós existimos. Por que que o Senhor nos trouxe a esse lugar? E Ele nos trouxe para que nós fôssemos amigos dEle, filhos dEle e vivêssemos em intimidade com Ele. Esse foi o propósito de Deus na criação do homem. E acontece que tem um rei chamado Ezequias, e esse rei, ele recebe uma palavra de Deus dizendo que ele colocasse a casa dele em ordem porque ele iria morrer. E quando ele recebe essa palavra, ele se volta para o Senhor em oração e vai clamar ao Senhor pela sua própria vida. E o Senhor vai conceder ele 15 anos de vida a mais. E ele então vai agradecer ao Senhor. E nós aprendemos com este homem o quê? Nós aprendemos que primeiro, quando ele recebeu uma palavra de morte, muitas vezes nós recebemos palavras de destruição, né? Palavras ruins que nós não concordamos, ou diagnósticos, ou situações. Qual é o nosso comportamento? O que nós costumamos a fazer diante dessas situações? Esse homem, ele se volta para o Senhor e ele vai buscar em quem tinha o poder de resolver a situação dele. E da mesma forma, nós precisamos entender que somente no Senhor nós temos solução para a nossa vida. E o Senhor, então, Ele nos cria e por todas as adversidades que nós passamos, Ele sempre tem um escape para nós. Ele vai ter sempre um plano e um propósito para que nós consigamos sair vitoriosos da situação que nós estamos. E às vezes a vitória não é como nós pensamos, é de uma forma diferente, porque Ele conhece o nosso futuro e nós só conhecemos o presente. E esse homem, ele clama ao Senhor. O clamor ao Senhor muda a situação. Muitas vezes, coisas são mudadas. O diagnóstico de morte desse homem foi transformado em mais 15 anos de vida. O Senhor deu a ele mais 15 anos de vida e ainda deu vitórias para ele durante esse tempo que ele viveu nesses 15 anos. E o Senhor, Ele faz isso na minha vida, Ele faz isso na sua vida, quando nós entendemos que é Ele que faz e nós nos colocamos em clamor a Ele, os olhos voltados para Ele. E ele, então, quando ele recebe essa palavra de 15 anos a mais, agora ele vai louvar ao Senhor. E quando ele louva ao Senhor, que ele agradece, ele fala: o Senhor me deu mais tempo de vida, obrigado. E ele vai agradecer. Isso aí você vai ler no livro de Isaías, tá? No capítulo 38. E eu gostaria de destacar para você 2 versículos que ele vai falar, que é o versículo 18 e o pedacinho do 19, que diz assim: pois todos os mortos não podem exaltar-te, não podem te doar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam como eu faço hoje. Essa palavra aqui, ela nos desperta exatamente para o plano e o propósito de Deus na nossa vida, que é nos colocarmos diante do Senhor em louvor e adoração. Esse homem, ele está falando assim: olha, eu posso louvar, eu posso te exaltar, eu posso te glorificar, porque eu estou vivo. Enquanto nós estamos vivos, nós temos esta oportunidade de adorar ao Senhor, de nos colocarmos na presença do Senhor em gratidão por tudo o que Ele está fazendo na nossa vida. Nem sempre é o que queremos, mas é o que nós precisamos para alcançar novos níveis. E ele aqui agradece ao Senhor. E quanto você tem agradecido por estar vivo, mesmo que passe por dificuldades, mas crendo que Ele pode te dar oportunidades, mudar a sua história. Quanto você tem engrandecido ao Senhor, quanto você tem dito que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é grandioso. Quanto você tem feito isso ao invés de lamuriar, lamentar, reclamar, murmurar. Porque uma coisa é nós estarmos diante de uma situação difícil e chegarmos para o Senhor e rasgarmos o verbo para Ele. E chorar tudo que tem que chorar, e falar tudo que tem que falar, e reclamar tudo que tem que reclamar para Ele. Outra coisa é murmurar, esquecendo que Deus existe, como se Ele não ouvisse. E ali começa só a reclamar. Uma coisa é conversar com Ele, mesmo que exponha para Ele todas as decepções. Outra coisa é dar valor a essas decepções, esquecendo que deve de se falar com Ele, que é quem pode resolver todas as coisas. Então,
aqui nos mostra que os vivos têm esta oportunidade. Ele estava vivo e ele clamou, e o Senhor mudou a história dele, e ele glorificou ao Senhor por essa mudança de história. E ele deixa muito claro, agora os mortos não têm mais essa oportunidade. Quando descem a cova, não podem mais usufruir da tua fidelidade, não podem usufruir da fidelidade de Deus. Tudo que Deus preparou para nós é para nós vivermos enquanto estamos vivos. É aqui que precisamos tomarmos posição por Ele, decidirmos por Ele, para que na eternidade venhamos a viver plenamente. Então eu gosto de deixar essa mensagem para você. Essa é a minha mensagem para você hoje. Você está vivo? Glorifique. Você está vivo? Exalte. Você está vivo? Busque o Senhor. A palavra diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Porque uma vez morto, todas as oportunidades se fecham. Todas as portas se fecham. E não tem mais nenhum tipo de possibilidade de chegar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.